nada. Olha, sabe o que me impressiona nisso aí é o pessoal que é roubado e continua votando no PT. Veja só, até o final do século, durante o século passado, você teve no Brasil, desde a chegada das caravelas, aí a corrupção, casos de corrupção, mas residuais, envolvendo governantes e tal. Não era comum, não era uma prática tão corriqueira como é hoje. Isso começou quando? Com a chegada do PT ao poder. Você olha para trás, então você tem denúncias segundo as quais o Juscelino Kubitschek se envolveu em corrupção, casos de corrupção na construção de Brasília. Nada foi provado claramente. Jânio, tem muita história sobre Jânio Quadros, sobre dólares que ele depositava no exterior e tal. É provável que tenha pego muito dinheiro, mas você não conseguia provar materialmente as coisas. E aí vem. Quando a roubalheira começa, em 2002, a ficar escancarada. Porque até então, o Lula, num discurso de 1987, ele dizia que o José Sarney era o maior ladrão do Brasil, num comício em Vitória, no Espírito Santo. E continuou reivindicando esse tal monopólio da ética durante os anos, todos, que se passaram. O PT começou a roubar quando conseguiu a primeira prefeitura. Se meteu num escândalo com lixo, uma empresa de coleta de lixo. E daí para cá, você tem de 2002 para cá, pelo menos um grande escândalo por ano e vários escândalos da Série B. Aí, Série A, todo ano o PT produz um, e está produzindo agora. Eles chegaram agora aos aposentados. Não falta mais nada. Pegaram a maior estatal, a Petrobras, pegaram salário de dinheiro com deputados, e tem escândalo para tudo. Máfias dos sanguessugas, as ambulâncias, tem tudo eles roubaram. E agora continua. E o Lula continua candidato e dizendo em campanha que é a alma pura, é da alma viva mais pura que existe. E se comparando de passagem a Jesus Cristo. É um pouco estranho você entender as pessoas que votam num cara assim. Ladrão, mentiroso. Ma è interessante questo che esse ponto que Augusto estava trazendo. Os mais roubados, os aposentados mais roubados em proporção foram aqueles que vivem na cidade que mais votaram no Lula. É isso aí. A cidade que teve o maior número de aposentados roubados pelo esquema do INSS foi Ribeiro Gonçalves, no Piauí. Isso aqui estou pegando os dados da própria CGU, né, da Controladoria Geral da União. 65,40% dos aposentados tiveram descontos e foram roubados pelo esquema do INSS. Sabe como foi a eleição em 2022, lá em Ribeiro Gonçalves, no Piauí? 74,62% dos votantes votaram no Lula e apenas 21,34% votaram no Bolsonaro. E poderia continuar, porque as prefeituras com maior número de aposentados roubados estão no Piauí, no Maranhão, em Pernambuco, na Paraíba, todos os estados onde o Lula ganhou com mais de 60%, às vezes até 70% dos votos. Então eles estão roubando no seu próprio eleitorado. E além disso, a coisa mais grave é que esses 6,6 bilhões de reais, além de ser roubados à coletividade brasileira, não estão sendo pagos aos aposentados. Hoje no Brasil temos 3 milhões de idosos que teriam direito à aposentadoria e não estão recebendo porque estão na fila do INSS, que adivinha só, voltou a crescer durante o governo Lula. Não sei se a produção temos um gráfico que eu mandei, mas podemos ver que durante o governo Bolsonaro as filas do INSS estavam diminuindo, a gente está vendo aqui, né, de 2020, no meio da pandemia, o caos, o lockdown, um desastre, funcionário do INSS que não ia trabalhar, não queria fazer prova de vida, mesmo assim,
Passamos de 2 milhões de aposentados na fila para apenas 1,23. Com Lula, quem foi entregue em 23, para o Lula de 1,23 milhão, fomos para 3, quase 3 milhões. O estado está em outubro, mas em novembro já chegamos a 3 milhões. Ou seja, tem 3 milhões de brasileiros que estão passando fome porque não recebem aposentadoria, BPC, e tem uma bandidagem lá em Brasília que roubou 6,6 bilhões de reais que sequer serão recuperados. Esse é o Brasil de Lula. Agora, se essa turma em 26 voltar a votar na galera que os roubou, aí teremos o maior caso do mundo de síndrome de Estocolmo e o Brasil virará oficialmente um caso psiquiátrico. Agora, é bom que se diga que esses estados também são os estados com pior educação formal que a gente tem no Brasil. Então, né, é um ciclo, né? Você rouba o estado porque o estado tem um eleitor com uma formação, um déficit educacional gigante, e esse eleitor continua com um déficit educacional gigante porque é roubado. Você eterniza o ciclo. O Lula depende ele só existe pela dependência econômica desses eleitores que não entendem que eles são dependentes porque o Lula os mantém em situação de pobreza e desinformação porque é esse o voto que ele tem. É esse o voto que decide.